Bom dia a todos. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Timóteo, capítulo 4. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Todos acharam aí? Amém? Lá em 1 Timóteo capítulo 4 diz assim: O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vendem indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbe que se comam certos alimentos, que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. Porque tudo o que Deus fez é bom, não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ações de graças, pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Se você explicar essas coisas aos irmãos, será um bom servo de Cristo Jesus, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na devoção. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Essa é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Trabalhamos arduamente e continuamos a lutar, porque nossa esperança está no Deus vivo, o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ensine estas coisas e insista nelas. Não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Não descuide do dom que recebeu por meio de profecias, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Dedique total atenção a essas questões. Entregue-se inteiramente às suas tarefas para que todos vejam seu progresso. Fique atento ao seu modo de viver e a seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Amém? Então nós estamos aqui, irmãos, numa sequência de mensagens onde a gente está falando um pouco sobre a conexão com Deus, né? Então a gente tem essa temática aí sobre a conexão com Deus. Nós já tivemos aí uns pastores trazendo um pouco da mensagem sobre como a gente se conecta com Deus, sobre a questão da história da salvação. E o meu tema em peculiar hoje, a gente discute um pouco agora a nova identidade que gera em nós a partir da conexão que nós temos com Deus, né? Então eu escolhi aqui o texto de 1 Timóteo, porque ele está num contexto um pouco curioso aqui para a gente, né? Então, a carta de 1 Timóteo e a carta de Tito são cartas que Paulo escreveu com um cunho um tanto pessoal, né? A gente pode perceber que ele tem um cuidado muito grande com quem ele está escrevendo, e é uma carta primeiramente pessoal a discípulos que caminharam com ele, né? A gente também chama essa carta de cartas pastorais, porque no momento em que Paulo está escrevendo essa carta para esses discípulos, eles ficaram responsáveis por igrejas no contexto em que eles viviam ali. Especialmente no contexto de 1 Timóteo e de Tito, a gente percebe que Paulo tem um cuidado em tratar com esses discípulos dele a discussão a respeito dos falsos mestres dentro da igreja ensinando coisas erradas. Então ele começa a treinar os seus discípulos para trabalhar com essa questão dentro da igreja. Então vocês percebem que o capítulo 4, Paulo já começa falando exatamente que o Espírito Santo já havia alertado eles para a questão dos falsos mestres, né? E então, quando ele começa a estabelecer, até o versículo 5, a preocupação que o Espírito tinha falado sobre esses falsos mestres, o que eles são, como a consciência deles está morta, Paulo começa a apresentar para Timóteo o antídoto para resolver essa questão, né? Valeu, pastor. Então, Paulo começa a apresentar um antídoto para resolver a situação dos irmãos ali, tá? Se tem um ponto que a gente começa a perceber nesse antídoto, e o primeiro que eu quero trazer para a gente aqui, é que Paulo vai falar, olha, se você explicar essas coisas aos irmãos, né, e ele começa retomando um pouco a ideia ali de que Deus fez todas as coisas, que a gente não deve se preocupar com o que comer, com a questão do casamento, como esses falsos mestres estavam tentando incutir a ideia nas pessoas ali. Ele vai trazer um pouco um primeiro exemplo, né, sobre o exercício físico e o exercício na devoção.
né? E é um contexto curioso, porque Paulo aparentemente parece ser um homem do século I que já gostava de esportes, né? Então a gente vê retomadamente nos exemplos de Paulo, ele citar a questão do soldado, ele citar a questão da carreira, ele citar a questão aqui do exercício e tal. Pode ser uma possibilidade também que Timóteo era um cara jovem, então ele já estava preocupado em ir ali na academia, ali, fazer o exercício físico dele, e Paulo retoma um tema que para ele podia ser contemporâneo. Mas percebe que Paulo vai lá e fala, olha, você não vai perder tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, você vai se exercitar na devoção. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Então tem um contexto aqui interessante que Paulo vai trazer uma ideia de exercício. Uma ideia de que, olha, Timóteo, está vendo como está rolando tudo isso na igreja? Então o que você faz? Faz exercício aí. Mas não o exercício normal que a gente está acostumado aqui, exercite-se na devoção. Se você estiver usando a sua Bíblia NVI, vai estar exercite-se na piedade. E aí a gente tem que tomar um conceito que é o que seria exercitar-se na piedade. Como que funciona a nossa fé? Eu e o Tiganai e o Marcos estavam até conversando um pouco antes ali, na hora do café, que a gente tem uma discussão de que quando se converte, então, de uma forma mágica, você era essa pessoa, e aí tudo aquilo que você fazia de errado, no dia seguinte já está tudo resolvido. Porque o que aconteceu? Você se converteu, então um milagre extraordinário aconteceu na sua vida, e não tem mais nada de errado que você faz, você já está pronto para ir para o céu, com todas as demandas já estabelecidas e tal, então um amor pelo inimigo já cresceu no seu coração de uma forma estratosférica, né? A sua vontade de abrir mão do seu orgulho, a sua vontade de viver uma vida santa já está ok, você não vai ter mais dificuldade nenhuma. O problema para nós é a realidade. A realidade é o que nos encara. E a gente percebe que, mas Senhor, se o Senhor me salvou, se o Espírito Santo vive em mim, por que eu ainda tenho tanta dificuldade em fazer aquilo que é a vontade do Senhor? Por que eu ainda tenho tanta dificuldade em fazer aquilo que o Senhor me pede, aquilo que está nas Escrituras? E você vai perceber que Paulo, então, apresenta um conceito para a gente que é o do exercício. Em outros momentos, a gente vai falar, Paulo, quando ele vai escrever a carta de 2 Timóteo, ele vai falar sobre a carreira, que ele acabou uma carreira. Quando a gente fala sobre uma carreira, a gente parte de um pressuposto que ela tem um começo, que ela tem um meio e que ela tem um fim. Você está estabelecendo. Todos nós, no conceito da nossa vida, no conceito como a gente vive, a gente sabe que tem um estágio inicial onde a gente não sabia absolutamente nada. Você veio ali meio papel em branco, começou a criar na sua família começa um trabalho de sociabilização em você, você começa a aprender um idioma, você começa a aprender uma forma de viver, você começa a aprender uma forma de lidar com o outro. Depois você vai conhecendo outras pessoas e isso vai impactando você, você se interessa por uma profissão. Todas essas coisas vão começando a fazer parte da sua vida. E aí você percebe que se você quiser ser bom, se você quiser ser especialista em determinada coisa, você vai ter que começar a praticar aquela determinada coisa. Principalmente naquilo que tange as nossas profissões, você sabe que, olha, não dá para eu me estacionar naquilo que eu já alcancei, porque estacionar na onde eu já alcancei é sinal de regresso. E aí, quando a gente pega a questão do exercício físico, é muito semelhante, né? Você vai ver que o exemplo de Paulo sobre exercício físico é muito interessante para a gente, porque quando a gente está discutindo sobre a questão do exercício físico, a gente tem um tema que é muito interessante. Vamos supor que você está lá, na academia, você está indo diariamente, todo bonitinho, e vamos que vamos. Está em todo dia, todo horário lá, muito bem. Aí, num determinado momento, você fala assim, então, eu já alcancei o corpo dos sonhos, eu já consegui perder todos os quilinhos que eu queria, e aí agora eu vou parar. Agora eu não preciso vir mais, porque eu cheguei na onde eu queria chegar. E aí o que acontece? Você fica estacionado com todos aqueles músculos que você adquiriu, com todo aquele preparo físico que você adquiriu, você regride. O parar a atividade física não garante o parar o que você já alcançou. Você começa a voltar. O seu corpo começa a voltar de um estado e fala, eu não estou treinando, eu não preciso fazer nada. E imagine só você, que tem um camisa 10 lá no seu time lá, e ele é um cara estratosférico. É o cara, porque está cada vez mais em desuso o camisa 10, né? Mas os mais antigos vão lembrar que todo time tinha um camisa 10 que era o cara. Então tinha um camisa 10, e o camisa 10 era o cara do time. E ele podia ser um cara extremamente talentoso. Mas o que ele tinha que fazer? Treinar, né? Tinha que treinar todos os dias. Tinha que estar lá no treino, tinha que entender o adversário, tinha que se preparar para o próximo jogo. Agora, se você pega um cara com uma atividade física, ele fala, não, então decidi parar, agora eu não vou jogar mais, eu não preciso mais treinar porque eu sou muito bom.
né? Eu já cheguei no estágio que eu sou tão bom que os outros não alcançam a mim, né? Eu não tenho mais essa condição. Automaticamente, o que acontece? Até quem é pior do que ele, começa a chegar no seu nível. Porque se você tem alguém que está preocupado com se aprimorar, com buscar ir mais adiante, automaticamente aquela pessoa começa a fazer progresso. É inerente, é uma lei da natureza. Falei, quanto mais você treina, melhor você fica. Não tem como a gente mudar isso, né? E aí eu acho interessante a gente pensar o exercício físico, porque Paulo vai falar para Timóteo, olha, em vez de você fazer essas coisas, em vez de você gastar tempo discutindo, você vai se exercitar na devoção, né? Você vai preocupar-se agora com você um exercício na devoção. E aí a gente tem um ponto interessante, porque o exercício físico a gente está acostumado a entender o que é, né? Por mais que ele mude, dependendo do exercício físico que você vai fazer, mas a gente entende o que ele quer dizer. Agora, o que será que significa exercitar-se na devoção e na piedade? E aqui é um ponto essencial para a gente começar a trabalhar no relacionamento de Paulo com Timóteo, né? Percebe que é o seguinte, Paulo está recomendando isso para Timóteo, e Timóteo é um discípulo de Paulo, que vem caminhando até agora com Paulo, foi selecionado por Paulo lá no livro de Atos. Você vai acompanhar que Paulo ensinou esse discípulo, que Paulo o instruiu, que ele recebeu um dom, e agora ele está cuidando da igreja de Éfeso, né? E perceba que Timóteo não é qualquer um, e ele não andou com qualquer um. Então ele andou com um irmão que era completamente devoto ao Senhor, aprendeu muito aos pés de Paulo, agora está numa determinada igreja, e aí Paulo recomenda para ele, então, continue se exercitando na devoção, né? E aí ele apresenta, nesse primeiro trecho que a gente está discutindo aqui, para Timóteo, além do exercício na devoção, uma questão que o coração do servo do Senhor, que já tem uma nova identidade, ele vai se trabalhar no exercício da devoção, ele vai trabalhar arduamente no Senhor, porque a esperança dele está no Deus vivo. Ele é um exemplo na conduta, no amor, na fé e na pureza. Ele cuida do dom que Deus nos deu e é fiel ao que é certo. Então, guardando um pouco no coração aí, mantenha a questão do que é o exercício na devoção. Paulo vai alertar para Timóteo o seguinte, olha, trabalhe arduamente no Senhor. Trabalhamos arduamente no Senhor. Isso é um ponto. Então, tem um conceito de trabalho e tem um conceito de exercício. Mais uma vez, a gente está apresentando na carta de Paulo e no indicativo de Paulo, dois pontos que são de progresso. De que você começa, mas você tem que progredir. Que você não pode ficar parado. Que tem um caminho que você vai seguir. Ele continua mais uma vez e apresenta para Timóteo, olha, seja um exemplo na conduta. Seja um exemplo no amor, seja um exemplo na fé e na pureza. Cuida do dom que Deus te deu. Veja que coisa interessante. A gente está trabalhando com Timóteo, coisas que Deus entregou para ele. Você vê que o tempo inteiro, quando a gente lê sobre fé, a gente fala que é um dom de Deus. Quando a gente fala sobre amor, é o Espírito Santo que coloca nos nossos corações. Quando a gente fala sobre o dom, a gente está falando sobre algo que Deus nos entregou, e Paulo fala aqui sobre profecias de dom que foi entregue a Timóteo. Mas o tempo inteiro, Paulo está falando para Timóteo cuidar dessas coisas. Se preocupar com o progresso nessas coisas. Se preocupar com o entendimento de que ele tem que cuidar daquilo que foi entregue para ele. E isso traz para nós um questionamento claro, que é o quanto nós, de fato, estamos cuidando daquilo que já foi entregue para nós, do Senhor. Se já foi entregue um dom para nós do Senhor, se já foi entregue para a gente uma conduta, um modelo, como que a gente está progredindo nisso? Como que a gente está entendendo isso? Como que a gente continua caminhando com o Senhor nisso? Ou será que a gente parou e ganhou algum entendimento de que parando porque eu cheguei num lugar que já está super confortável. Eu cheguei num nível tal que eu não preciso mais de nada, porque tudo aquilo que o Senhor tinha me dado já está ok. Esse é justamente o alerta que Paulo está fazendo para Timóteo aqui. Agora perceba que o término, depois de mostrar essa série de considerações para Timóteo, Paulo vai fazer preste atenção, né? Então lá no versículo 16 ele vai falar assim, olha, fique atento a seu modo de viver e a seus ensinamentos.
permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Agora veja que temática interessante. Então ele está apresentando para Timóteo, olha, cuida do dom que Deus te deu, cuida da doutrina, permanece em ensinar, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. E no final, Paulo apresenta para Timóteo que a questão é de salvar. A questão é da salvação dele e da salvação dos outros. Então veja que temática interessante e um problema para as nossas quartas teológicas aí, Cris. Paulo está ensinando Timóteo a fazer um esforço para garantir a salvação dele. Então Paulo está ensinando ali um negócio para Timóteo, olha, toma cuidado, permaneça fiel a isso aqui. Senão você corre um risco sincero de não salvar. Você faz isso para salvar a si mesmo e os que os ouvem. E se não fizer? O que acontece? Então a gente vai guardando no coração uma questão de toda uma apresentação que Paulo está fazendo para Timóteo. E percebe que quando a gente volta agora no conceito do exercício, a gente vai ter que discutir então como que a gente vai exercitar a devoção. Porque parece que aquilo que está em jogo, ao exercitar ou não a nossa devoção, não deveria nos preocupar. Porque o que Paulo está apresentando parece ser exatamente que aqueles que não exercitam essa devoção, dificilmente serão aqueles que vão chegar no final da carreira. Dificilmente serão aqueles que vão alcançar a coroa. Dificilmente serão aqueles que estarão no reino de Deus. Então, quando a gente discute sobre o exercício da devoção, a gente precisa agora combinar com alguns outros textos, que talvez não faça sentido, não está tão claro aqui em Timóteo, mas talvez já fosse claro, e provavelmente era claro para Timóteo, antes de Paulo escrever a carta. E a gente começa com um tema lá em Mateus capítulo 17. Assim, de cabeça, eu tenho certeza que você sabe o que está escrito lá em Mateus capítulo 17. Então, em Mateus 17, 14, tem um caso interessante que Jesus está lá no monte. Então, uma pessoa traz o filho dela até Jesus, né? E ele tem um demônio que faz com que ele tenha convulsões, e ele se joga na água, e ele se joga no fogo, né? E Jesus desce do monte, o pai vai até Jesus e fala assim, olha, aí ele falou, eu tenho aqui meu filho, ele tem essa doença, tem um demônio que toma conta dele e tudo. E aí ele fala, eu apresentei para os seus discípulos, mas seus discípulos não puderam expulsar o demônio dele. E aí o que acontece com os discípulos? Uma super bronca de Jesus. E Jesus vai lá e fala, geração incrédula, corrompida, até quando eu estarei com vocês? Né? E aí Jesus vai lá e expulsa o demônio, com uma simples ordem. E o demônio sai. E aí os discípulos vão chegar até Jesus e vão falar, mestre, por que a gente não conseguiu expulsar o demônio? Né? O que aconteceu com nós? E aí Jesus vai falar que o primeiro problema deles é uma pequena fé. Vocês têm uma fé muito pequena. Não é? E aí ele vai dar uma... Falou, se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês pediriam para um monte se lançar daqui e se jogar para o outro lado, e seria feito. Só que aí quando Jesus vai lá e fala, entendi então, Senhor, se eu tiver essa fé, eu vou poder fazer essa determinada coisa. Só que aí o resultado, no final, Jesus falou que algumas caças de demônio só saem com oração e jejum. Então veja que o próprio Senhor Jesus está apresentando uma temática para os discípulos que é, olha, se vocês não se dedicarem à oração e ao jejum, dificilmente vocês poderão fazer as obras que eu faço. Dificilmente vocês conseguiriam chegar ao momento em que a sua fé cresce. Ele atrela, nesse determinado momento, a fé dos discípulos, a pequena fé dos discípulos, a falta dos discípulos orarem e jejuarem. E isso deveria se ligar como um primeiro alerta para a gente aqui, que talvez o nosso exercício da devoção tenha que estar atrelado à oração e ao jejum. Mas aí a gente não vai parar, obviamente, só com o texto de Mateus 17, 14. Se vocês forem lá no livro de Atos, capítulo 13, verso 1 ao 3, vocês vão ter o chamado e o comissionamento de Paulo e Barnabé. Quando eles estão lá, na igreja de Antioquia, você tem Barnabé lá, eles estão adorando, jejuando e orando. Agora, talvez você não lembre, porque Paulo todo mundo lembra de cabeça, você não lembra quem é Barnabé? Então, Barnabé é escolhido lá no começo do livro de Atos, como um diácono, já reconhecido pela igreja, como um homem cheio do Espírito Santo, que tinha uma boa conduta, e que por isso seria alguém que poderia distribuir o alimento, distribuir as questões, para resolver as questões das viúvas que não estavam recebendo o seu alimento.
Quando a igreja de Antioquia recebe o evangelho, a igreja de Jerusalém manda Barnabé lá. Falou, Barnabé, vai lá, porque você é um homem cheio do Espírito Santo, vai lá confirmar e ensinar os irmãos sobre o que está acontecendo. Então a gente já começa a imaginar, imagina que o próprio Senhor ou os apóstolos dessem um testificado sobre você e falavam, homem cheio do Espírito Santo, mulher cheia do Espírito Santo. Você já vai com um bom RG para lá, para a igreja de Antioquia. Só que aí quando a gente chega no Atos capítulo 13, você não tem ali Barnabé parado. Você não tem então Barnabé tirando ou perdendo o seu zelo em continuar o ministério. Você tem lá Barnabé justamente adorando, jejuando e orando junto com outros mestres e profetas da igreja de Antioquia. Mais uma vez você percebe que Barnabé chegou num determinado nível, chegou numa determinada posição, e o fato dele ser cheio do Espírito Santo é o que o garante que ele continua tomando um zelo por continuar uma conexão com o Senhor. Não se cria no coração de Barnabé, não se cria no coração dos outros mestres de Antioquia o interesse, olha, eu aprendi tanto do Senhor, ou eu cheguei num nível tal que agora eu não preciso mais aprender do Senhor, que eu não preciso mais orar. E aqui eu acho que vale um ponto muito claro para a gente, irmãos, porque a gente tem uma predisposição ao orgulho do nosso coração. A gente tem uma predisposição a fazer determinadas coisas, onde, olha, eu já sou tão bom que eu não preciso nem orar. Eu já cheguei num determinado momento que eu posso tomar todas as decisões da minha vida sem nem precisar orar. Eu não preciso ler mais a Bíblia, porque eu já li ela 4 vezes inteira aí, então está tudo ok, eu já decorei tudo que eu precisava decorar, não tem mais nada importante que eu vou aprender. Então isso cria na gente um orgulho, que ele é muito claro, que a gente fala, por que eu vou consultar a Deus para tomar uma decisão se isso está claro? Está muito claro. O meu coração não me engana mais não, porque eu já tenho um determinado nível. Só que quando a gente vai para os mestres, para os apóstolos, por mais que eles já tivessem recebido de Deus, não é essa a posição que eles tinham. Não era uma posição de descuidar da espiritualidade, de descuidar do zelo, de descuidar da oração. O que a gente tem são pessoas que, olha, a gente precisa continuar orando, a gente precisa continuar jejuando, a gente precisa continuar adorando ao Senhor. Todo o bolo está acontecendo aqui dentro do texto. E vocês vão ver que mesmo depois que eles entendem que o Espírito Santo pediu para separar Barnabé e Saulo para a obra missionária, o que eles fazem? Vamos jejuar e orar mais um pouquinho. Só para ver se não é o meu coração que está errado. Né? Você vê então eles continuarem um zelo de que eu preciso estar o tempo inteiro conectado com o Senhor, porque tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que está em mim e que é bom e que serve para edificação, não vem de mim. Não é o meu intelecto. Não é aquilo que eu consigo garantir com o próprio exercício físico ali, não. É um exercício na devoção, um exercício na comunhão com o Senhor. Por último ponto, eu queria ainda trazer um exemplo de Atos capítulo 2. Não é? Atos capítulo 2 vai falar um pouco ali sobre a descida do Espírito Santo e sobre o impacto que o Espírito Santo tem na vida das pessoas. Né? E mais uma vez, quando a gente vê esse determinado evento acontecendo, a gente não tem uma proposta de que eles viram uma chave automática, onde está todo mundo pronto para tudo quanto é coisa. A chave que vira neles ali, na igreja primitiva, naqueles que se convertem, naqueles que recebem o Espírito Santo, é o maior interesse agora em começar a aprender do Senhor, em começar a fazer as coisas do Senhor, começar a estar em comunhão com o Senhor. E esse deve ser um ponto central. Você vai ler lá que eles tinham tudo em comum. Né? Que eles se preocupavam com a doutrina dos apóstolos, que eles se preocupavam com a comunhão, que eles se preocupavam com o partir do pão e com as orações. Então não tem nada mais claro do que ser cheio do Espírito Santo, do que você desejar então estar em comunhão com o Senhor. E isso é muito essencial, gente, porque a gente tem uma perspectiva de descarte da espiritualidade. A gente tem uma perspectiva de que, olha, a gente não precisa mais estar em comunhão com Deus nesse sentido, porque eu estou em comunhão, está garantido tudo aqui. Então eu não preciso orar e vigiar. Isso é coisa que mãe falava para o filho lá que tinha medo do filho se perder no mundão. Você fala, não, mas chegou no estágio, e não é esse o ponto, não é esse o alerta do Senhor. A gente tem que ter uma perspectiva de que a gente pode progredir na fé. Ou melhor, que a gente deve progredir na fé. A gente teve um início na nossa carreira, a gente teve um começo quando o Senhor Jesus tocou no nosso coração. E um sinal claro
de que a gente está continuando e que a gente está progredindo, é um desejo sincero de estar na presença do Senhor. É um desejo sincero de estar em comunhão com o Senhor. Irmãos, é cada vez mais claro e cada vez mais, até um pouco mais insano, como a gente tem uma série de pessoas que eles acham que dá para fazer as coisas de Deus sem Deus. Não fui eu não, hein? Que dá para a gente fazer as coisas de Deus sem Deus. Que dá para dirigir uma igreja sem ter a presença do Senhor. Que dá sequer para dar uma aula de EBD sem a presença do Senhor. Que dá para cantar no culto sem a presença do Senhor. A gente vai cantar para quem? Vai cantar sobre o quê? Sobre o que a gente vai falar? Porque, irmão, assim, se fosse para ter sempre o interesse da tecnicidade de cada um pode fazer, então lá no mundão tem um monte de gente super técnica. Super técnica. Para todo o ramo que a gente quiser entender. Para todo o ramo que a gente quiser pagar. O que tem de diferente em nós é o Espírito Santo que vive em nós. E como que a gente vai viver uma comunhão com esse Espírito? É oração, é jejum, é comunhão, é adoração. Percebe que a gente tem uma perspectiva aqui que está fundamentado na palavra, está fundamentado na oração, está fundamentado no jejum, é essencial para que a gente seja considerado como alguém cheio do Espírito Santo. Para que a gente entenda que o Senhor está requerendo da gente, para que a gente entenda o que Deus quer de nós. O meu convite, irmãos, a vocês nessa manhã é justamente disso. Pensar o quanto a gente tem se exercitado em tantas outras coisas, e o quão pouco a gente tem se exercitado no Senhor. Exercitado em estar na presença do Senhor, em entender o que o Senhor quer para a nossa vida, em pedir sabedoria do Senhor. O quanto tempo a gente separa para orar. Porque muitos de nós, às vezes vamos começar a fazer nossa atividade física, se você chegar lá no médico, ele fala assim, se você não fizer atividade física, você vai morrer, hein? Tem um monte de doença aí que vai te matar. A alerta de Paulo para Timóteo é justamente isso, ele falou, se você não se exercitar na devoção, você vai morrer, hein? Você vai morrer na sua fé. Você vai naufragar na sua fé. Esse é o alerta de Timóteo. E por que o alerta bíblico talvez a gente deixa, não, mas a misericórdia de Deus vai mais um pouquinho, a misericórdia de Deus vai mais um pouquinho. Se a gente entender a misericórdia de Deus, a gente vai orar. A gente vai orar pela nossa família, a gente vai orar pelos nossos pastores, a gente vai orar pelo nosso trabalho, a gente vai orar pelas pessoas que a gente quer pregar o evangelho. Irmão, você começar a fazer uma lista sobre o que você pode orar, você vai orar umas 8 horas sem repetir nada. Sabe, tem um irmão tal que está com problema assim, Senhor, eu quero apresentar diante da tua presença. Senhor, tem outra coisa, tem uma outra atividade, tem um outro irmão, tem a igreja perseguida, tem o pessoal que está lá no Rio Grande do Sul com problema, tem o pessoal que está sendo morto. Tem um monte de coisa para a gente se colocar diante do Senhor para interceder. Quando a gente fala do ensino da palavra, irmãos, percebam que Jesus faz um embate com o diabo no começo do ministério somente com o texto da palavra. Somente com o texto da palavra. Então o diabo fala, a palavra diz, e o Senhor Jesus diz, mas também diz. O que a gente está preparado para tirar de nós? Mais uma vez, eu sempre acho isso, eu falei, a gente não pode cair no orgulho de achar que a gente tem algo tão bom em nós, que não seja de Deus, que seja melhor do que aquilo que tem de Deus. Não seria nada interessante se eu viesse aqui pregar de manhã um negócio que é meu, porque o Bruno não tem nada para oferecer não. Agora, do texto da palavra de Deus, talvez a gente tenha muito para aprender aqui, né? Talvez a gente tenha muito para colocar no nosso coração e praticar. E aí é definitivo, porque a gente está falando do Deus Todo-Poderoso, do Deus que é misericordioso, do Deus que é amor. E está indicando para nós, olha, vem em comunhão comigo. Talvez você não tenha entendido ainda porque você não conseguiu tomar uma decisão de amar o inimigo, porque você não tomou ainda uma decisão de perdoar ou de pedir perdão. É a distância que a gente está de Deus. É simplesmente isso. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, melhor a gente entende o que Deus quer de nós. Quanto mais próximo a gente estiver em devoção, quanto mais próximo a gente estiver do Senhor, melhor a gente vai entender o que Deus quer de nós. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Pai. Senhor, eu oro, Pai amado, para que Teu Santo Espírito nos ajude, Senhor amado, justamente a manter a devoção no Senhor, Pai. A colocar a nossa vida e o nosso coração nas Tuas mãos, Pai. Senhor, eu oro, Pai amado, para que o Senhor impeça, Pai amado, que o orgulho tome os nossos corações, que a gente ache, Senhor amado, que possa fazer as coisas sem o Senhor, Pai. Porque nós só chegamos aqui pela Tua graça,
pela Tua misericórdia. E eu oro, Senhor amado, para que a gente continue, Pai, progrida, Senhor, em conhecer o Senhor, Pai. Que a gente, meu Deus, possa entender a Tua vontade, entender o Teu querer para as nossas vidas, Senhor. E que a gente possa, Pai, estar no centro da Tua vontade, Senhor. Pai, eu oro, Senhor amado, para que a gente crie em nós cada vez mais o desejo de orar pelos nossos irmãos, de estar com nossos irmãos, Pai. Para que a gente possa aprender do Senhor e com o Senhor em cada uma dessas situações, Pai. Derrama da Tua graça, derrama, Senhor amado, da Tua unção sobre nós, Pai, para que a gente entenda, Senhor, a Tua vontade, Pai, para que a gente progrida, Senhor, em entender o Teu querer, Pai. Senhor, de nós, Pai, não tem muita coisa, Senhor amado, porque em nós o Senhor resgata, Pai amado, o sentido original de tudo, Pai. E eu oro, Senhor amado, para que o Senhor restaure os nossos corações para ser a imagem e semelhança do Senhor de fato, Pai. Que o Teu Santo Espírito em nós, Pai, possa moldar o nosso caráter, possa moldar a nossa forma de viver, Pai, para que de fato a gente possa ser considerado filhos do Senhor, Pai. Senhor, derrama a Tua graça, Pai. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, transforme, Pai amado, e habite em cada um de nós poderosamente, Pai. A gente possa entender e ser, Pai, cheios do Espírito Santo, Senhor. Pai, é o que eu peço e Te agradeço em nome de Jesus.